Hebreus 10, nós vamos ler do verso 35 até o verso de número 39, e essa palavra de Deus vai ser especial. Diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Uau, que grande promessa! Vocês precisam perseverar. Você pode tocar alguém perto de você e diga: você precisa perseverar, de modo que, quando tiver feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que virá e não demorará. Mas o justo meu viverá pela fé. Você pode dizer comigo: o justo viverá pela fé. Deus falando aqui: e se retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você pode dizer bem forte comigo: diga, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam para a salvação. O tema da minha mensagem hoje é perseverando na fé, perseverando na fé. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, nós queremos te agradecer pela tua palavra que vai ser liberada em nossas vidas os próximos minutos aqui. Eu oro que o Senhor possa falar poderosamente ao nosso coração. Nós temos uma grande expectativa que o Senhor mova, que o Senhor fale a nós, e eu creio numa palavra de Deus hoje, sobre cada um que está aqui nesse ambiente, onde a tua manifestação, Espírito Santo, é sentida nesse lugar. Então nós abrimos nosso coração para que a tua palavra entre em nossas vidas. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Você pode dizer comigo um amém? Amém. Vamos lá. Eu não vou pregar por muito tempo hoje, e me permita-me pregar um pouco sentado. Você se incomodaria se eu ficasse sentado? Não. Se você se incomodaria, não faz diferença, eu vou sentar do mesmo jeito. Estou brincando. Mas eu quero, gente, hoje tratar de um assunto muito importante. Conecte-se. E eu creio, gente, que é o motivo porque muitas pessoas têm sucesso na vida e muitas pessoas têm fracasso na vida. Não só de forma espiritual, de forma natural também. A razão que eu vou falar hoje aqui é que conduz pessoas ao sucesso e pessoas ao fracasso, seja espiritual ou natural. E eu quero, gente, tratar sobre um tema que se chama perseverança. Você pode dizer bem alto comigo, diga perseverança. Perseverança é um fundamento do caráter. Eu costumo dizer, gente, que perseverar, ele é, de alguma maneira, algo que molda outras variáveis do nosso caráter, porque duvide do caráter de alguém que não consegue perseverar nas coisas. A perseverança, ela revela muito do que está no coração de uma pessoa, e novamente, ela é como um fundamento que segura outros atributos, outras características do caráter. Só se colhe frutos de árvores que foram nutridas por muita perseverança. Quando você ver alguém na sua vida indo longe, cumprindo propósitos em Deus, cumprindo chamados em Deus, saiba de algo: foi necessário perseverança. Você pode dizer para alguém perto de você, diga perseverança. Alguns de nós, para não dizer todos, recebeu uma porção de Deus. Você recebeu dons, você recebeu habilidades, tem coisas que talvez Deus colocou na sua vida, mas deixa eu falar para você: dons e habilidades sem perseverança também não fazem sentido. Você pode ser dotado de muitos dons, de muitas habilidades, mas apenas num solo regado por perseverança, Deus, Ele pode usar uma pessoa. Se pedisse a propósito para me escolher entre talentos ou perseverança, eu ficaria com perseverança, porque quem persevera, sempre no final conclui o objetivo, cumpre o propósito, chega ao destino de Deus. E eu quero, gente, falar sobre uma realidade contigo hoje, que literalmente é dura, mas ela é verdadeira. A maioria das pessoas nessa vida, elas têm dificuldade com essa palavra chamada perseverança. A maioria das pessoas, elas não perseveram, elas começam coisas e elas não terminam, são inconstantes, poucos decididas. Vamos conversar um pouquinho aqui, vejamos. Quem aqui, gente, esse ano, você começou a academia e você prometeu que não faltaria mais, e você está batalhando com isso, você está pagando sem ir, que grande investimento, e lá vai você de novo, fazendo aquela promessa, agora vai, e realmente você começou aquilo, está com dificuldade de perseverar. Quem aqui, gente, já começou a ler um livro, e está parado na metade até agora, com um marca-texto lá, e você diz, eu preciso terminar esse livro, já fazem 3 meses,
Mateus, porque você já viu todas as séries do Netflix, mas não terminou o livro ainda? Vamos piorar um pouquinho mais. Quem aqui, gente, já prometeu e se comprometeu, nessa segunda eu começo a dieta? E a segunda não chega, e nós já estamos em agosto, e o Natal está se aproximando, e o que é que você fez? Nós temos muitas vezes dificuldade em perseverar. Alguns começam coisas, gente, e não terminam. Mas deixa eu falar para vocês, a perseverança, ela vai moldar o destino de uma pessoa. Alguns tempos atrás eu conversava com alguns colegas do ensino médio, e um abriu o coração, ele falou: eu me arrependo muito de não ter terminado os meus estudos. Eu parei na metade, eu não perseverei, e ele falou: a minha vida hoje é muito mais difícil, porque eu não perseverei nos estudos. O fato, gente, é que a falta de perseverança nos rouba do destino e propósito que Deus quer cumprir na nossa vida. Eu vou ser sincero para você, eu sempre tive na minha vida esse atributo de perseverar, de continuar. E eu relembro, eu fui sorteado uma vez num curso de informática, e eu não perseverei nesse curso de informática. Eu ganhei gratuitamente. Não é incrível que às vezes nós não valorizamos aquilo que não nos custa nada? Se as coisas às vezes não nos custam nada, nós temos dificuldade de valorizar. E eu havia ganhado esse curso nessa sorteio na minha sala de aula, e eu parei na metade. Consequência disso, até hoje eu sou terrível em mexer no Excel. Sabe por quê, gente? A falta de perseverança nos rouba a capacidade da nossa vida. E hoje, gente, eu sinto de Deus de compartilharmos a respeito disso, porque eu vejo, gente, que muitas pessoas, elas começam bem na sua vida espiritual. Eu nasci, gente, a minha vida dentro da igreja, você conhece um pouquinho sobre a minha história. Meus pais são pastores, eu vi muitas pessoas entrarem, mas eu já vi muitas pessoas saírem, e a razão que muitas saíram é por não perseverar, não continuar a corrida, não terminar aquilo que Deus propôs a elas a continuarem. E muitas pessoas, gente, quando elas têm essa dificuldade de perseverar, tem um grande problema, porque sem perseverar é impossível frutificar. Sim, nós temos uma atitude de perseverança naquilo que Deus nos chamou para fazer, é impossível cumprirmos propósitos e coisas que Deus tem na nossa vida. Ninguém alcançará nada da parte do Senhor sem que você persevere, na sua fé. Eu costumo dizer que tem momentos na nossa vida que parece que a estação é muito boa, e nesse momento você não precisa de perseverança, porque você está enganjado com os seus sentimentos, você está com vontade, você está intencional naquilo. Mas quem já passou por dias ou estações, talvez da mesma maneira que eu já passei, que você não está com vontade de continuar, você não está com vontade de continuar fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, talvez um sonho, talvez uma palavra, talvez algo que Deus liberou sobre a sua vida, talvez uma promessa que Deus colocou, e você diz: será que eu devo continuar? E aqui, gente, eu quero compartilhar contigo hoje sobre um grande inimigo da perseverança. Um grande inimigo da perseverança é ser dirigido por sentimentos ao invés de ser dirigido por fé. Eu amo quando o texto da palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5 nos fala: porque nós não vivemos pela vista, nós vivemos pela fé. Você pode repetir comigo? Diga: eu não vivo pela minha vista, mas eu vivo pela fé. Isso significa o quê? Que a maneira como eu e você caminhamos não tem a ver, gente, com o que nós estamos sentindo. Porque se você viver por sentimentos, eu prometo para você, em algum momento você estará lá em cima, em algum momento você estará lá embaixo. É como a onda do mar, está lá em cima e está lá embaixo. Se você conviver a sua vida baseado nos seus sentimentos, isso é um grande erro. Por quê? Porque os sentimentos normalmente estão contrários à voz da nossa fé.
Normalmente os meus sentimentos não estão enganjados, mas a palavra de Deus está dizendo: o justo viverá pela sua fé. Isso não é a respeito de sentimentos. Eu amo o fato de às vezes meus sentimentos estarem enganjados, foi Deus que criou meus sentimentos, mas eu descobri que a maioria das coisas significativas que eu fiz até hoje na minha vida, os meus sentimentos não estavam enganjados. Foi apenas uma decisão de fé, e fé é convicção, fé é a certeza daquilo que eu sei, mas meus olhos não verem, mas eu espero isso. Eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho algo que Deus colocou no meu coração, e agora eu preciso agir em perseverança, porque sem perseverança é impossível cumprir as promessas de Deus. Fé versus sentimentos. Nem sempre os seus sentimentos estarão enganjados com a palavra de Deus, com a fé na sua vida. Mas eu aprendi algo: se eu persevero na minha vida, em algum momento, os meus sentimentos, eles entram embaixo daquela palavra, eles se enganjam com aquilo que Deus falou na minha vida. Mas o fato é, gente, que viver por sentimentos é um grande erro. Hoje eu estou tão animado para ir à igreja, mas hoje os meus sentimentos não estão tão animados. É um dia de chuva, é um dia frio, é um dia opaco. Fé ou sentimentos? Hoje eu estou animado para derramar sobre aquilo que Deus me chamou para derramar, para me empenhar no meu trabalho, mas não, meus sentimentos estão dizendo: fique na cama hoje, fique na cama, você não precisa ir. Fé versus sentimentos. Tudo que nós construímos na nossa vida, que vai ter êxito, precisa existir fé acima dos nossos sentimentos. Perseverar está ligado ao ambiente de fé, porque dificilmente a perseverança está conectada com os sentimentos, porque perseverar fala de você se manter fazendo, se manter fiel, se manter fazendo o que Deus colocou você para fazer, quando não faz sentido para você fazer isso. Se você quer ter relacionamentos abençoados, você precisa perseverar nos seus relacionamentos. Quantos aqui hoje são casados? Diga um amém bem alto aqui, o pessoal que é casado. Uau, alguns estão animados, outros nem tanto. Pastor, eu falei um amém, mas foi tão baixinho. Relacionamentos duradouros, me ouça, não são construídos no solo dos sentimentos, são construídos no solo da perseverança. Você sabe por quê? Porque nem todos os dias os seus sentimentos estão enganjados. Sim ou não, casados? É óbvio. Quando você casou, você estava na lua de mel, você estava tão apaixonado, você dizia: uau, isso é incrível, eu estou aqui, esse pote de mel, que maravilha. E depois você começa a descobrir os defeitos da outra pessoa, não é? Porque ninguém é perfeito. E de repente você começa a ver que existe diferença, sim ou não? E as opiniões das mulheres enlouquecidas, e as opiniões dos homens às vezes não faz sentido, e aí temos oposições e temos uma necessidade de perseverar acima dos sentimentos, porque os sentimentos às vezes estão, mas às vezes não estão. Mulheres, quando seu marido se aproxima com um buquê de rosas e diz: hoje à noite eu vou levar você para comer fondue, os seus sentimentos se afloram, e você diz: esse é o meu homem. Ele acabou de deixar escondido um morango do amor para você, e você diz: I don't believe it, eu não acredito que ele fez, este é o homem da minha vida. Os seus sentimentos estão tão enganjados, mas você sabe, vida 2 tem suas dinâmicas, e de repente houve uma divergência de opiniões, vocês discutiram, e você olha para ele, ele está sentado no sofá, mudando enlouquecidamente os canais no controle, ninguém entende isso, só os homens entendem. Você muda 10 canais, não viu nenhum, e ela está olhando para você ali, você olhando para o seu esposo, de cueca, de listrinha branca, com um pingão de urina na cueca. Eu não sei o que eu estou fazendo com esse homem. Onde estão os seus sentimentos? Já não estão enganjados. Faz sentido o que eu estou falando? Sentimentos estão enganjados e às vezes não estão enganjados. Homens, precisamos dar o troco das mulheres aqui ou não? Nas mulheres não vale a pena falar, não vale falar. Homens, damos troco ou não damos? Damos? Tem homem que não pode nem falar, a mulher está assim, ó, você falar apanha. Se dizer,
Oi, pastor, queria dizer para dar o troco, mas minha mulher me escraviza. Vamos dar com certeza o troco, vamos. A mulher chega para você de baby doll, com bolo de limão, desfiz para você, amor, já diz, essa é a mulher da minha vida, essa aqui não tem ninguém que se compara a ela. Gisele Bündchen chora do lado dessa mulher, é a minha esposa, não tem mulher no mundo igual essa aí, e você está tão feliz, seus sentimentos estão enganjados, mas de repente, dá um atrito também, não dá? E você está pensando, uau, que coisa, você acordou segunda-feira, você abriu seus olhos, e tinha um leão com um cabelão na sua frente, você falou, uau, eu casei com o Rei Leão, Simba, é você, ela está com a camiseta do Lula, é um caso de separação, talvez, eu confesso, eu concordo. Onde estão os seus sentimentos enganjados nesse momento? Você entende? Sentimentos às vezes estão, às vezes eles não estão. Porém você sabe, gente, que relacionamentos tem a ver com perseverar em amar. Amor tem a ver com perseverança. Se você caminhar por sentimentos, eu prometo para você, não fará as coisas significativas na sua vida. Se você caminhar por sentimentos, não fará coisas que chegarão ao destino e ao propósito que Deus tem para você. Porque Hebreus capítulo 10, verso 38, mais uma vez eu quero ler contigo, mas o justo viverá por sua fé, contudo, se ele retroceder, Deus está falando, a minha alma não vai se agradar dele. O que Deus está falando, gente? É que tem uma jornada nossa com Deus, que precisa ser baseado no solo da fé. Não viva por sentimentos, porque os sentimentos vai levar você a retroceder. Gente, se tem uma coisa que eu já vi nessa vida, é pessoas retrocederem na sua vida com Deus. Começaram bem na sua jornada com Jesus, uau, que empolgado, uau, que incrível, uau, estão animadas, uau, batizaram nas águas, isso é tudo maravilhoso, mas a pergunta é, o que adianta você começar bem e você não perseverar e chegar até o final? Deus está falando, o justo viverá pela sua fé, mas se ele retroceder, Deus está dizendo, eu não vou me alegrar, eu vou ficar triste, eu não terei prazer. Isso, gente, é uma das coisas que nós precisamos aprender na nossa vida, porque maturidade na fé, quantos aqui querem crescer em maturidade na fé? Qual é um dos principais indícios, Mateus, de alguém que amadureceu na sua fé? Me dê seus ouvidos de presente para ouvir. Alguém que não precisa mais ter sentimentos para fazer aquilo que Deus falou para fazer. Você caminha apenas por fé. Gente, o fato é que maturidade espiritual está relacionada a eu não preciso sentir para fazer, eu caminho debaixo da palavra que Deus declarou que eu devo caminhar. Isso se soa com maturidade, não caminhar por sentimentos, mas caminhar naquilo que Deus falou para você, caminhar por fé acima de sentimentos. Quantos podem dizer um amém bem alto aqui? Agora, perseverar é incrível, você sabe por quê? Porque perseverar me leva a alcançar as promessas de Deus. Quantos aqui, gente, você tem uma promessa, uma palavra de Deus, um sonho, uma visão, um chamado que Deus colocou na sua vida? Dá um tchauzinho, faz algum barulho. Você tem algo que Deus falou contigo, um sonho que você sabe que não é apenas algo seu, mas Deus plantou na sua vida. Perseverar te leva a alcançar as promessas de Deus. Vamos ler mais uma vez o verso número 33 de Hebreus capítulo 10, Paulo está falando para nós, ele diz, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feitos a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Ouça, querido, ninguém alcança nada da parte de Deus sem primeiro perseverar. A bênção de Deus sempre está do outro lado da perseverança. E a perseverança, a gente forja o nosso caráter. A perseverança, ela começa a trabalhar dentro de nós um quebrantamento, onde nós somos capazes de dizer, Deus, eu estou confiando toda a minha vida ao Senhor. Não está fácil perseverar nessa estação, não está fácil continuar sendo fiel, quando todos os meus sentimentos estão buzinando na minha orelha, dizendo, não continue, você está fazendo isso e não está tendo resultados, não adianta perseverar. Você já ouviu o inimigo falando assim com você?
Eu já ouvi muitas vezes o inimigo falando isso comigo. Eu relembro uma estação que eu estava batalhando, numa crise financeira comigo mesmo, e eu estava sendo fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, eu estava sendo generoso, e mesmo assim, eu não estava vendo resultados na área ao qual eu estava sendo fiel ao Senhor. Deus, por quê? Eu estou fazendo todas as coisas certas? Eu estou tendo as atitudes certas sem ter os resultados esperados? Quem entende o que eu estou falando? O que Deus está tentando fazer com a minha vida? O que Deus está tentando provocar em mim, nessa estação que eu não vejo os resultados que eu gostaria de ver? Deus falou ao meu coração: Mateus, o seu papel é apenas perseverar, e o meu papel é cumprir no tempo certo o que eu quero cumprir na sua vida. Quando fazemos a vontade de Deus, Paulo está dizendo, perseverando, vocês vão receber o que Deus prometeu. Ninguém alcança promessas de Deus sem primeiro passar pelo campo da perseverança. E uma história que nos remete de forma tão extraordinária a isso, eu acredito que é a nação de Israel, quando eles estão escravos no Egito. Então, você conhece a história, Deus levanta um libertador, Moisés, Deus dá uma palavra para Moisés e fala: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eles estão sofrendo, eles estão sendo escravizados, vá até Faraó e declare uma palavra, o qual você retirará o meu povo, e vocês irão para uma terra prometida. Alguém diga uma terra prometida. Esse é um lugar que Deus prometeu para eles, um lugar onde eles teriam um lar, um lugar onde eles teriam um lugar de provisão, um lugar de descanso. Eles estão agora peregrinando por 40 anos no deserto. Você consegue imaginar o quanto você precisa perseverar 40 anos caminhando, perseverando, por uma promessa, por algo que Deus declarou. Moisés é o líder. Moisés chega ao final da sua vida, então Deus levanta um substituto para Moisés, o seu nome é Josué. Esse homem é o homem que Deus vai usar para conquistar a terra, esse lugar onde eles precisavam conquistar, e esse lugar vai chamar o lugar de Jericó. Um povo terrível, um povo que matava suas próprias crianças, um povo que colocava fogo em outras aldeias, matava pessoas, e a Bíblia fala que o cálice da ira de Deus encheu. Deus se ira, a misericórdia de Deus é enorme, mas você sabia que em algum momento, quando não se segue a misericórdia, se virá o juízo? A Bíblia nos fala, gente, que Deus esgotou os limites com esse povo, por gerações, não é apenas uma vida, são gerações, Deus tentando levá-los ao arrependimento, à mudança, e esse povo matando os seus próprios filhos, adorando falsos deuses, destruindo outras pessoas. Deus falou: eu vou aniquilar esse povo. Ele dá uma ordem para Josué, eu quero ler para você aqui, Josué capítulo 6, verso 2 a 5, o Senhor Deus disse a Josué, alguém diga bem alto comigo, diga Josué, olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó. Olha o que Deus está falando, e o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e seus soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Na frente da arca da aliança irão os 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade. Os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque de longo, todo o povo gritará bem alto, então a muralha da cidade cairá. Essa é a estratégia mais esquisita que eu já vi de guerra. Deus está dizendo: vocês vão cercar a cidade, e vocês vão começar a marchar, durante 7 dias, todos os dias vocês vão dar uma volta, depois, no 7º dia, vocês darão 7 voltas. Eu fico imaginando, o que Deus está tentando ensinar com isso? O povo de Israel. A arca da aliança deverá ir na frente. A arca da aliança era um símbolo da presença de Deus. A propósito, já colocaste a Deus na frente de tudo que você faz? Querido, se a arca da aliança, se a presença de Deus não for na nossa frente, as coisas não dão certo.
Coloque a arca da aliança na sua frente, ou seja, coloque Deus como prioridade, leve a presença de Deus. E agora Deus está dizendo: durante 6 dias vocês vão marchar. Eu quero chamar um exército aqui, 1, 2, 3, 4, 5, vocês 5, subam aqui, obrigado. Uau, vocês são incríveis. Espere um pouquinho só, fazer esse teatro com eles. Vocês são um grande exército, vamos marchar numa fila indiana aqui. Cadê o exército? Você, querubim? Você não quer vir? Pode vir, se é gente boa também, pode vir. Vamos marchar. Você está aqui, pode vir, quem empolgar pode vir. Adélios sempre são empolgados. Só mulheres desse exército. Quem é você, meu cabra? Você perdeu para uma senhora, rapaz. Alguém ora por ele no final ali. Vamos marchar, vamos marchar, vamos marchar. Essa é a estratégia de guerra. Vamos lá, levante os pés. Deus, essa é a estratégia mais engraçada que eu já vi. Pare. Deus falou: vocês vão marchar, mas vocês não podem falar nada. Já notaste por que Deus disse para não falar nada? Provavelmente porque o exército era de mulheres. Estou brincando. Teríamos muitos problemas, né? Mas o fato é, ouça algo. Normalmente, gente, talvez o tamanho do nosso deserto muitas vezes é o tamanho da nossa língua. Quando nós não aprendemos a controlar a nossa língua, isso nos impede de alcançar as promessas de Deus. Marchar em silêncio significa: eu não estou entendendo o que eu estou fazendo, mas eu sei que eu estou confiando em Deus. Eu estou confiando. Agora pare, uma volta, ok? Nós sabemos o perímetro da cidade de Jericó, mas eles estão rodeando entre as muralhas. Uma volta, estão marchando. Vamos dar mais uma volta. Mais uma volta. Eu estou entusiasmado com a senhora. Está marchando melhor do que todos nós nesse exército aqui, principalmente sobre você. 2 voltas. Estamos fazendo algo. Deus, eu não estou entendendo. Eu estou continuando a fazer o que o Senhor pediu, mas eu não estou vendo resultados. Estamos na 4ª volta, aceleramos. Vamos acelerar um pouquinho. 4 voltas. Eu estou fazendo o que Deus me pediu para fazer, mas eu não estou vendo resultados ainda esperados. 5 voltas. Eu já estou quase tonto aqui, não estou vendo nada acontecer. 6 voltas. 6 voltas. Já consegue entender o que Deus está tentando dizer? Você precisa perseverar naquilo que eu falei para você. 6 é o número do homem na Bíblia. Você sabia isso no estudo da numerologia? 6 é o número do homem. Deus criou o mundo em 7 dias, mas o homem foi criado no 6º dia. Quando eu estou falando do homem, é a humanidade. Apocalipse se refere 666 como o número do homem. Existe algo que Deus está ensinando nesse princípio. 6 vezes vocês vão perseverar. É o chamado de vocês, porque 6 voltas, querido, é a nossa parte em perseverar. A 7ª volta, eu quero que você diga para alguém perto de você: a 7ª volta é do Senhor. Vamos dar mais uma volta. Vamos dar mais uma volta. Nós não estamos entendendo. A Bíblia nos fala que ao eles darem a 7ª volta, as muralhas caíram. Eles gritaram, tocaram as trombetas. Eu já vi vidros quebrando com barulho, mas muralhas caindo. Gente, ouça: quando você persevera em obedecer a Deus, as muralhas caem. Perseverar. A pergunta é: o que aconteceria se nós tivéssemos parado no 6º? Tem pessoas, gente, que às vezes você está fazendo o que Deus te falou para fazer, e você está ali marchando. Vamos marchar. E já está chegando a 7ª volta e você para. Eu já dei 6 voltas e não aconteceu nada. E você para.
e por causa da tua falta de perseverança, você não alcança a promessa que Deus tinha para a sua vida. Querido, perseverar nos leva a frutificar, a alcançar as promessas de Deus. Eu quero falar com você hoje aqui que Deus chamou você a algo, coisas espirituais, coisas naturais. Eu não gosto de dividir o que é espiritual, o que é natural. Seu trabalho é um ofício tão espiritual que Deus colocou na sua vida, e talvez você está passando por uma estação até, Deus, eu não sei como continuar nisso, eu estou fazendo as coisas certas, mas não vejo os resultados esperados. Tu me falou para marchar, essa é a coisa mais louca que eu já ouvi, e eu não vejo os resultados. Querido, a bênção de Deus sempre está do outro lado da obediência, e a obediência, ela precisa de perseverança, porque eu posso obedecer um dia e parar de obedecer no outro. Não pare no 6, não pare na 6ª volta. Caminhar por fé, querido, é você continuar marchando, guerreando, perseverando naquilo que Deus comissionou você para fazer. Você começou a caminhar a sua jornada com Deus. Cara, uma coisa na minha vida eu decidi: eu não irei parar de marchar na minha vida com o Senhor. Eu não vou parar de perseverar, eu não vou parar de crer na promessa, na palavra do Senhor, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu posso não saber o tempo que vai acontecer, eu posso não saber a estação que vai acontecer, pode não fazer sentido o que nós estamos fazendo, não faz sentido para vocês, é ou não é? Olha a cara deles, para você não fez sentido, mas eu gosto de você também. Mas quem consegue entender, gente, que perseverar me faz ver as promessas de Deus cumprindo na nossa vida? Uma salva de palmas para vocês. Parabéns. Sabe o que é mais incrível? Eu acho que todos nós temos as estações que Deus propositalmente vai nos levar a uma obediência e a uma perseverança, o qual nós não entendemos aquilo que Deus nos chamou para fazer. E essa estação, de falar para você, será a estação que Deus estará preparando a sua vida para que você viva a promessa que Deus tem para ti. Eu relembro uma estação, gente, de muito desencorajamento na minha vida, muito desencorajamento. Já acordaste a segunda-feira sem propósito? Já acordaste a segunda-feira e parece que está em preto e branco literalmente dentro de você? São as estações de desencorajamento. Não vejo os frutos, não vejo os resultados, fiz tudo certo, me dediquei, estou sendo fiel a Deus. Eu estava, gente, tão desencorajado, e na ocasião, eu contei uma vez essa história, o pastor Fred e a pastora Fernanda estavam aqui na cidade. A esposa do pastor Fred, a pastora Fernanda, ela disse que teve uma visão minha. Ela falou: Mateus, nós estávamos orando, um grupo pequeno de pessoas. Eu amo grupos pequenos, cara, eu amo grupos pequenos, eu amo a multidão, mas eu amo os pequenos grupos, desses simples lugares, com poucas pessoas. Eu prometo para você, gente, Jesus sempre está. Ela falou: Mateus, eu vi você se sentindo muito cansado. Era o retrato, cara, como eu estava perseverando, mas eu estava cansado. Ela falou: você estava com um martelinho na mão. Não é incrível, gente, que Deus, Ele nos conhece nos detalhes da nossa vida. Você pode achar que Deus não está te assistindo na sua estação de perseverança, mas Deus está te olhando, Ele está com os olhos sobre você, dizendo: eu estou observando exatamente. Eu tive uma visão sua com um martelinho na mão. Eu tinha um martelinho que eu costumava deixar do lado da minha cama. Na 5ª série, que série vocês estão? 8ª? Eu era mais novo que vocês. Você está em qual? 2º? 8ª? Você conseguiu chegar até a 8ª? Parabéns. Você vai formar e não vai perseverar sempre. É isso aí. Vamos lá, dona sentada, vamos perseverar. Você também.
Estou brincando, gosto de brincar. Na quinta série eu tinha feito um martelinho. Nós tínhamos uma disciplina chamada Artes Industriais. Eu guardei aquele martelinho sempre ao lado da minha cama. Ela falou: Mateus, eu vi você cansado com o martelinho, você está tendo vozes pensando em desistir, e eu vi você batendo numa grande pedra, você continuava batendo, você estava cansado, dizendo: eu vou parar, não dá mais de bater, essa pedra não quebra. Ela falou para mim: continue perseverando, continue batendo com esse martelo nessa pedra, porque humanamente é impossível quebrar essa pedra desse tamanho com um martelo tão pequeno. Mas já ouviste nas escrituras a palavra de Deus dizendo: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Fases de perseverar, gente, fases de manter fazendo o que Deus chamou a gente para fazer. Deixa eu falar para você hoje: você precisa perseverar no Senhor, você precisa ser renovado no seu coração. Eu termino falando sobre isso, e isso é incrível, porque perseverar me leva a frutificar. Árvores obviamente não falam, mas se árvores falassem, eu acho que o maior anseio de uma árvore seria dar frutos, sim ou não? Os frutos da árvore são comemorados, o morango do amor. As pessoas vêm colher frutos das árvores, recebem aplausos os frutos. Que laranja linda, que maçã maravilhosa, esse fruto é maravilhoso. Porém, ouça algo, é profundo. As pessoas amam aplaudir os frutos, quando na verdade elas deveriam aplaudir as raízes. Porque toda árvore, antes de crescer para cima, ela precisou crescer para baixo. E as estações de nossa vida, de crescer para baixo, gente, são as estações mais dolorosas. Você não vê resultados quando está crescendo para baixo. E talvez, gente, a estação de vida de alguns aqui hoje é Deus está te levando a crescer para baixo, raízes profundas, viver por fé e não por sentimentos, viver não segundo as suas emoções, viver de acordo com a palavra de Deus, perseverando, obedecendo, sendo fiel, confiando, sendo um caráter aprovado diante do Senhor. As suas raízes estão crescendo, porque se as suas raízes crescerem, depois de ter feito a vontade de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: vocês alcançarão as promessas. Existe a estação de fruto, mas existe a estação de perseverar. Perseverar na fé. Já decidi isso contigo mesmo: meus pés estão alicerçados no Senhor, e eu não abro mão daquilo que Deus está fazendo na minha vida, independentemente do que aconteça ou que não aconteça, do que aconteça que eu espero ou não aconteça, meus pés estão firmados no Senhor. Quando você decide perseverar, você começa a frutificar. Eu quero terminar lendo para você, isso é incrível. Romanos capítulo 5, verso de número 3, o apóstolo Paulo diz: e não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações. Isso não faz sentido. Como que alguém pode ficar feliz por problemas? Como alguém pode ficar feliz por adversidades? É uma perspectiva. Você sabe por quê? Sabendo que na tribulação se produz a paciência. Quando você está passando pelas maiores adversidades da sua vida, Deus está ensinando a paciência para você. Você sabe o que é paciência? Paciência não é apenas esperar. Paciência é esperar do jeito certo. Muitas pessoas podem estar esperando. Algumas esperas da nossa vida são obrigatórias. Quem entende o que eu estou falando? Não tem o que você possa fazer para mudar aquilo, então você precisa esperar. Mas existe uma diferença entre você esperar de qualquer jeito e você esperar do jeito certo. Paciência é esperar do jeito certo. A tribulação da nossa vida está nos ensinando a esperar no Senhor, e a palavra de Deus fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sabendo que a tribulação produz paciência, paciência, experiência. Isso é incrível. Que experiência é essa?
que essa paciência, que esperar no Senhor vai me dar? O apóstolo Paulo chega no final da sua vida e ele fala sobre uma experiência que ele teve. Ele diz: gente, eu tenho uma experiência na minha vida. Eu já sou um homem velho. Durante toda a minha vida eu vi muitas coisas acontecerem, mas deixe eu falar uma coisa que eu nunca vi acontecer. Essa é a minha experiência. Eu nunca vi um justo desamparado. Eu nunca vi alguém fiel com Deus que não foi recompensado. Eu nunca vi alguém que semeou, deixando as raízes aprofundarem e não teve frutos na sua árvore. Eu nunca vi um justo desamparado. Essa é a experiência da minha vida. E ele fala: porque a experiência produz esperança. Querido, quando você sabe que seu caminhar com Deus, quando você começa a provar de Deus na sua vida, a sua esperança é renovada. Hoje eu quero declarar para você hoje aqui: renove a sua esperança no Senhor. Renove a sua esperança no Senhor. Continue perseverando. Continue acreditando no seu casamento, no seu trabalho, no seu ministério. Continue colocando os vasos, porque a nossa esperança é que depois de termos feito a vontade de Deus, nós vamos alcançar as promessas. Deus é fiel, irmãos. Eu quero terminar falando sobre isso. Deus, Ele é fiel. Fiel significa alguém que não falha. Fiel significa alguém que nos assiste, talvez nos momentos mais desafiantes da nossa vida, mas nessas tribulações, Ele está provocando algo dentro de nós. Ele está purificando o nosso ouro. Hoje eu quero chamar a nós como igreja, perseverar na fé. Perseverar na fé, perseverar na sua caminhada com o Senhor, perseverar com Jesus. Aconteça o que acontecer, eu não vou retroceder, porque a minha vida está firmada no firme fundamento que se chama Jesus Cristo. Quantos creem nisso? Digam um amém bem alto. Se coloca de pé onde você está.